Vamos de mercado da bola, porque a gente tem muitos nomes para falar. E o primeiro deles é justamente o do Luiz Dias, que há um tempo já interessa ao Bayern e ao próprio Barcelona, mais recentemente. E segundo a imprensa alemã, se eu não me engano, eu vi isso no Bild, ele tem um acordo verbal com o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique claramente vai atrás de atacantes aí nessa janela, né? O Sané saiu, teve a lesão agora do Musiala, a aposentadoria do Miller. O Bayern foca em preencher essa lacuna aí do elenco. O Luiz Dias está perto mesmo do Bayern, ô Quesada? Que história é essa? Então, hoje teve algumas informações desencontradas, mas no final das contas, o Christian Falk, que é um dos setoristas do Bayern de Munique, cravou que o Luiz Dias já disse sim a jogar na Bundesliga, a jogar pelo Bayern de Munique. Mas entre o sim do Luiz Dias, que é uma sinalização, e o Bayern se acertar com o Liverpool e também ganhar a corrida, a potencial corrida com o Barcelona, ainda existe um mundo. A verdade é a seguinte, em relação ao Bayern de Munique. O Bayern de Munique procura um ponta no mercado, o Sané foi embora, e para muitos torcedores do Bayern, ainda bem que foi embora, foi para a Turquia. O Bayern está procurando já alguns nomes e já recebeu algumas negativas durante esse mercado, e aí algumas negativas, por exemplo, como o Wirtz, que poderia jogar o Musiala para a ponta esquerda, jogar mais por dentro, mas também podia fazer o lado esquerdo. Esse foi para o Liverpool. O Bayern Gittens, jogador do Borussia Dortmund, que fechou com o Chelsea, o próprio Nico Williams, que renovou o seu contrato com o Atlético de Bilbao. Então, assim, são muitas possibilidades que o Bayern estava procurando e até agora não encontrou. E o Luiz Dias seria uma dessas possibilidades nesse exato momento. Rafael Leão, por exemplo, é um outro nome que está nessa lista, nessa possível lista do Max Eber, né, o diretor esportivo do Bayern de Munique. Mas a verdade é que o Bayern está no mercado e agora, Otávio, como Uhum. pouco se via, porque o Bayern perdeu o Musiala, né? Então, além de um jogador para a ponta esquerda, tem lá o Coman, tem o Gnabry no elenco, é verdade, enfim, mas além de um ponta esquerda, ainda precisa de um substituto para o Jamal Musiala, que vai ficar aí pelo menos uns 5, 6 meses fora de atividade. Então, a situação do Bayern é essa: está no mercado e quer um jogador para essa posição. E o Luiz Dias, o Fred pode até falar melhor, não sei como é que vai ficar a situação, viu, Fred? Depois dessa polêmica em relação ao funeral, ao velório do Diogo Jota e o seu irmão André Silva, porque pegou muito mal o Luiz Dias aparecer em vídeos de influencers, né, dando risada, tirando foto, enquanto as cerimônias aconteciam aqui em Portugal. A gente tem que esperar para ver o que de fato aconteceu. Cada um reage de alguma maneira diferente a tragédias enfim, é uma coisa que o Liverpool vai ter que averiguar e entender qual a posição vai tomar. Agora, se de fato o Luiz Dias estava numa festa no mesmo dia do velório do Diogo Jota, pode ser que o Liverpool interprete isso de maneira ok, ou pode ser que não. Mas mesmo que interprete de maneira ok, você não controla o que o elenco pensa. Cada um vai interpretar de uma maneira. Eu não sei até que ponto isso pode impactar as relações do Luiz Dias com outros jogadores no vestiário do Liverpool e o quanto que isso pode, por consequência, impactar a disponibilidade ou a indisponibilidade dele no mercado. A priori, o Luiz Dias seria um jogador inegociável, É. porque é muito importante para o Liverpool, ele é titular quando está bem, e ele pode jogar em mais de uma posição no ataque. Ele jogou muitas vezes no centro do ataque para abrir espaço para o Gakpo, outras vezes eles revezavam. Enfim, o Luiz Dias é um muito bom e muito importante jogador do elenco do Arne Slot. Agora, Uhum. dado isso que aconteceu, pode ser que mude a disponibilidade dele. E tem o Nas... Barça na história, né, Otávio? Sim. Tem o Barcelona na história que estava atrás do Nico Williams. O Nico Williams renovou com o Atlético de Bilbao. E o Luiz Dias, antes ainda de voltar à novela Nico Williams, já estava no radar do Barcelona de novo. E por aqui Uhum. já estão colocando de novo no radar do Barça. Então tem essas três pontas, né? Ver o que o Liverpool vai fazer com o Luiz Dias, se mudou o status de negociável para negociável.
o quanto o Bayern de Munique vai colocar na mesa e o quanto o Barcelona vai colocar na mesa e poder garantir ao jogador que vai poder inscrevê-lo. Porque esse também é um dos pontos que fez com que o Nico Williams, de novo, não encaminhasse a sua contratação para o Barça, porque, em princípio, não houve essa garantia de inscrição. Então, são esses 3 cenários aí para o futuro do Luiz Dias. O Barça tá de novo vivendo algo parecido com o que aconteceu com o Dani Olmo, né? Quando contratou, não conseguiu inscrever, então o Barça quer ter esse respaldo para quando fizer uma contratação desse calibre, para essa próxima temporada consiga inscrevê-lo dentro lá do fair play financeiro, de La Liga. O próprio Tebas, né, o presidente de La Liga, falou recentemente que o Barça não tinha as garantias para inscrever o Nico Williams. O Nico Williams acabou renovando por 10 anos lá com o Athletic Bilbao, a gente falou sobre isso na semana passada. Então o ponto é esse, porque eu tava até batendo as pautas aqui com o João antes do programa, né, batendo o espelho, eu falei com ele, cara, nas últimas semanas o Liverpool disse que o Luiz Dias não estava à venda. Será que isso mudou? E por que que mudou, né? Aqui no Brasil repercutiu muito mal, isso que o Quesada lembrou, né? E eu sei que para os torcedores do Liverpool também, porque muitos estão fazendo ali um movimento contra essa atuação do Luiz Dias, né? O fato dele não ter ido ao sepultamento lá do Diogo Jota para ir numa festa, supostamente numa festa privada com influenciadores, enfim, as imagens estão aí na E tá internet. demorando muito pro Luiz Dias Se responder, pronunciar, né? Tá demorando muito para ele responder, porque assim, sinceramente, pegou muito mal. E o Liverpool é um clube, o torcedor do Liverpool são pessoas, enfim, é um clube que não permite esse tipo de coisa. Porque por mais que o Fred falou muito bem aí, e aí é uma opinião, tá? O cara faz o que ele lida do jeito que ele achar que deve lidar, não vai até Portugal. Tudo bem, até porque tem uma polêmica aí falando do Cristiano Ronaldo não ter vindo e tal. O Cristiano Ronaldo, que quando vai em qualquer evento, se torna o centro das atenções, e isso é também um pouco do que ele carrega por ser o Cristiano Ronaldo. Mas no caso do Luiz Dias, essas fotos, esses vídeos dele com influencers, se foi no mesmo dia e realmente, como a imprensa na Colômbia também diz que foi no mesmo dia do funeral do Diogo, acho que é uma coisa a se evitar. Você pode lidar da forma com que você quiser, com luto e tal, mas daí você participar de um evento como esse, eu acho que é evitável e por isso que o torcedor está na bronca com ele. Então vamos esperar aí, porque aparentemente quem tá de olho no Luiz Dias é o Bayern de Munique e também o Barcelona. Falaremos sobre isso certamente nos próximos episódios. 2 mensagens aqui do chat para a gente passar para os próximos nomes desse mercadão da bola. O Érico Souza mandou: vende o Luiz Dias e traz o Rodrigo. Faço na hora. Ele tá querendo fazer esse negócio. E tem um superchat aqui do Rafael Mafra perguntando: o Arsenal vai atrás do Rodrigo? A gente vai falar do Arsenal já já. Teria espaço? Muita gente falando do Rodrigo como solução nessa janela de transferências, Otati. Aí na Espanha também já estão falando sobre o Rodrigo possivelmente ser negociado pelo Real Madrid? Um dos nomes desse final de temporada do Real Madrid é o Rodrigo, sem nenhuma dúvida. Até pela questão da minutagem que ele está tendo com o Xabi Alonso, né? Eu acho que isso é o ponto que faz a gente tentar entender o que é que vai acontecer com o Rodrigo na próxima temporada. A gente tem trazido a informação aqui que, de momento, não se pensa em nada que não seja o Rodrigo no Real Madrid. Mas daqui até o final da janela, muita coisa pode mudar, até porque o Xabi Alonso já falou. Definição mesmo do elenco que a gente vai ter na próxima temporada, eu vou começar a tomar depois do Mundial de Clubes, né? Porque o Real Madrid ainda está focado na competição. Então, de momento não se descarta nada. O Rodrigo é jogador do Real Madrid, tem contrato até 2028 e qualquer clube que quiser o Rodrigo vai ter que negociar com o Real. A questão aí é saber se o Rodrigo vai querer fazer esse movimento e se o Real Madrid, que não é um clube que, se o jogador quer sair, faz jogo duro, sendo que se tem uma proposta, vai ouvir. Então, eu acho que daqui até o final da janela a gente ainda vai falar muito sobre o Rodrigo, até pela questão da minutagem no Mundial de Clubes, mas de momento não tem nada de novo. Vamos ver quando terminar o Mundial de Clubes. Os clubes estão bisbilhotando essa situação aí do Rodrigo com poucos minutos desde que o Xabi Alonso chegou. Hora da gente falar de Gyökeres no Arsenal, porque parece que está perto de um desfecho,
Gyökeres, que é um cara muito pretendido, né, para essa próxima janela de transferências. Na Inglaterra, o Manchester United era um time que tinha mostrado muito interesse no jogador sueco, nesse atacante fantástico. Ele é um cara que marcou pelo menos 20 gols a mais que qualquer outro jogador da Liga Portuguesa nessa última temporada. É um cara que só não ganhou a chuteira de ouro nessa última temporada por conta do coeficiente da Liga Portuguesa, né? Quem ficou com a chuteira de ouro foi o Kylian Mbappé. E é um jogador que tem melhorado os seus números de jogos, de gols, de assistências, ano após ano nas últimas 5 temporadas. E parece, ô Fred Caldeira, que ele tá aceitando até diminuir o salário para ir pro Arsenal. Tá perto do fim esse desfecho aí? Ele vai ser um gunner? É o que está sendo dito do lado de cá. Eu quero escutar o Arthur para ver o que está acontecendo lá em Portugal, mas aqui estão dizendo que o acerto está muito próximo por 59 milhões de libras. Então, é um valor razoável, um valor que acho que fica bom para o Arsenal. Não sei a questão salarial para o Gyökeres e não sei quanto que o Sporting estava desejando receber pelo atacante. Agora, seria espetacular para o Arsenal, porque precisa de um centroavante há muito tempo, e é uma conversa que a gente tem aqui há muito tempo, há pelo menos 1 ano e meio, que o Arsenal precisa de um centroavante. Não sabemos como que o Gabriel Jesus vai voltar de lesão, e mesmo assim, quando ele estava bem, não era a solução para esse problema crônico, que dá para dizer já do Arsenal, do Arteta, então seria muito, muito bom. Gyökeres tem 27 anos, nunca jogou a Premier League, mas já jogou a segunda divisão. Seria interessante ver como que ele se adaptaria à Premier League, ao estilo de jogo do Arsenal do Arteta, que é bastante diferente do que ele fazia, principalmente com o Ruben Amorim no Sporting. Mas o Arsenal precisa contratar um centroavante que está voando, e acho que não tem ninguém voando mais do que o Gyökeres no futebol europeu nas últimas temporadas, entre os negociáveis. Como é que tá repercutindo aí em Portugal essa possível saída do Gyökeres pro Arsenal, ô Quesada? Gyökeres que na temporada passada fez 54 gols, 13 assistências em 52 jogos. Só isso. Ele é um dos melhores jogadores da história do campeonato português, especialmente da história recente, tá? Ele entra num lote especial, até porque ele ganha um bicampeonato que o Sporting não conquistava há décadas e décadas, né? Então, e sendo o protagonista, sendo o artilheiro, quase levou a chuteira de ouro, como você falou bem. Só não levou porque essa briga é muito injusta, né? Assim, além do coeficiente. Desculpa, só corrigir, eu falei 59, é 69, então 80 de euros, 69 de libras, perdão. Boa. 80, não, mas isso com metas. Isso com metas. Com as bônus, né? É isso. Sim, já vou entrar no valor, mas ele foi realmente importantíssimo num período aqui, marcou uma época no futebol português e chegou ao fim o ciclo porque o combinado não sai caro, né? Era combinado que ele deixasse, mesmo tendo um contrato até o meio de 2027 e uma multa rescisória de 100 milhões de euros. O que acontece? O Hugo Viana, que foi para o Manchester City, acertou com o agente do Gyökeres e com o próprio Gyökeres para ele permanecer até o final dessa última temporada, ter o bicampeonato português, enfim, fazer a história que ele fez, e depois o valor que ele seria negociado passaria a ser mais baixo e não o valor da multa, 100 milhões de euros. Porque cá entre nós, pelos valores que se praticam hoje no futebol, pagar 100 milhões de euros para um cara que está fazendo 52 gols numa segunda temporada seguida aqui, não é loucura, é o que é. Seria, inclusive, até justo se você colocar os números do Matheus Cunha comparativamente com o que o Manchester United pagou aí. Tem a taxa Premier League e tal, mas o Sporting não tem nada a ver com isso. Então é basicamente isso. E esse acordo é o que pegou, porque o presidente do Sporting disse que não venderia por 60 milhões de euros, que era o que o agente do jogador queria fazer o negócio. Tinha uma cláusula que foi ativada na semana passada, que se um clube chegasse com 60 milhões de euros e o Sporting não quisesse vender, tinha que pagar um valor de 10% para o agente. Só que se e o Varandas deixou isso claro, se isso acontecesse, ele iria exigir o valor da multa,
que é de 100 milhões de euros. Ou seja, o impasse ficou nessa. Olha, nós queremos vender, só que tem que chegar num valor razoável. Me parece que esse valor está cada vez mais próximo do entendimento de todas as partes. Aqui se fala nos 65 milhões de euros, mais 15 de bônus. O Sporting está esticando um pouquinho mais a corda, que é 70 milhões de euros de imediato e, de repente, 10 milhões de bônus. É uma questão de milhão para cá, milhão para lá. Em algum momento vai acontecer. E a verdade é que o Gyökeres já se acertou e quer jogar em Londres, quer jogar no Arsenal. Então, acho que é uma questão de tempo. Já tá bem próximo, né? O Marinho mandou aqui no chat o seguinte: imagina o tanto de gols que ele vai fazer com os passes do Odegaard. O Gyökeres, ele é um cara que, para quem acompanhou pouco, ele sobra em explosão, muita imposição física, mas é um driblador também. E talvez na Inglaterra isso pode não se traduzir da mesma forma para ele, porque é um jogo mais físico e tal, mais complicado. Ele que já passou pela Inglaterra, como lembrou o Fred, mas na Championship, né? No Swansea, no Brighton e no Coventry City, agora muito próximo de retornar ao futebol inglês. O Gyökeres. Quem deve agradecer a chegada dele principalmente é o Mikel Merino, né? Que não vai mais precisar ser escalado como centroavante, caso o Gyökeres apareça. Continuando no Arsenal, o Arsenal anunciou. Esse é oficial, fechado, inclusive anunciado com um belo vídeo, né? Anunciado como o controlador do tempo, vídeo que trazia um baterista ali, um metrônomo, ou seja, ele controla o tempo, ele é Martin Zubimendi, que chega ao Arsenal, Fred Caldeira. Finalmente, né? Já é um acordo que tem sido noticiado há meses, não apenas há semanas, e agora a gente tem a oficialização. O Zubimendi, que um ano atrás estava com tudo acertado com o Liverpool e resolveu ficar na Real Sociedade. Agora ele finalmente aceita vir para a Inglaterra, não é mais o Liverpool, é o Arsenal, o Zubimendi, que vai se reunir com o Mikel Merino, né? Vai se reunir com um ex-jogador da Real Sociedade. Odegaard E também, né? o Odegaard também. O Odegaard, que o nosso amigo ficou projetando, né, essa parceria com o Gyökeres, o Odegaard, para aproveitar o Gyökeres, tem que melhorar os próprios passes também, porque não foi uma temporada brilhante em termos de passes finais do Odegaard, talvez por não ter um centroavante fazendo as movimentações naturais de um grande centroavante como é o Gyökeres. Mas fechando o Gyökeres e agora com o anúncio do Zubimendi, são dois enormes reforços para o time titular, não só para elenco desse Arsenal, que dá passos muito, muito interessantes para agora sim, tendo o Zubimendi e próximo de ter o centroavante, enfim, ser um clube para brigar por Premier League e talvez até por Liga dos Campeões. É um Arsenal que vai ficando janela após janela mais espanhol, né? Janela passada pegou o Merino da Real Sociedad, nessa janela pega o Martin Zubimendi também da Real Sociedad. O Arteta gosta de ter os espanhóis aí com ele. Zubimendi foi muito bem aí em La Liga, hein, Otati? Boa contratação, né? Sim, o Zubimendi, ele é o reserva do Rodri na seleção espanhola, que está sendo titular nos últimos tempos que o Rodri está, né, se recuperando da lesão do joelho. É um jogador que até não ter esse acerto com o Arsenal, ainda se especulava que ele poderia ser contratado pelo Real Madrid. O Real Madrid estava de olho em determinado momento no Zubimendi, porque é uma peça que o Real Madrid também precisava e que parece que está encontrando no Arda Güler, mas é uma peça que estava se projetando e é um jogadoraço, assim, tem tudo, como o Fred falou, o elenco do Arsenal para melhorar, e para melhorar muito, porque o Zubimendi vai dar ao Arsenal a capacidade de controlar ainda mais os jogos e provavelmente ele vai melhorar o jogo do Merino e vai melhorar o jogo do Odegaard, porque vai liberar de certas funções esses jogadores. É um jogador muito completo e que tem um estilo de jogo que eu acho que é o que o Arteta quer para esse Arsenal, né? Controlar os tempos mesmo. O Zubimendi tem uma capacidade muito grande de fazer isso. Para ele, o desafio vai ser manter a intensidade física, né? Porque a Real Sociedad, na temporada passada, foi muito mal. O time inteiro jogou muito pior que a temporada anterior, inclusive o Zubimendi. Mas é um jogador que tem características, assim, realmente para chegar e ser titular absoluto na posição nesse time do Arsenal. 65 milhões de euros esse negócio. O controlador do tempo, Martin Zubimendi, está desembarcando no Arsenal. É um novo Gunner. Um parênteses rápido, o Arsenal que está negociando com um ponta ainda.
Tá vendo como é que tá a situação do Eberechi Eze, campeão da FA Cup com o Crystal Palace, muito bom jogador, atacante de seleção inglesa. Mas também estão dizendo por aqui que tá sondando a situação do Madueke, do Ó, Chelsea, que eu acho bem menos jogador do que o Eze. Se é, conseguir o Eze, é bem melhor. mais limitado, né? Concordo. E a galera já tá fazendo cálculos aí, dizendo que o Arsenal pode contratar esses 3 jogadores, né? O Gyökeres, o Zubimendi e o Eze, por menos do que o Liverpool pagou no Florian Wirtz, né? Então seria um pacote de 3 jogadores mais baratos do que o Wirtz, que obviamente estava muito valorizado. Tem jogador também acertando com o Atlético de Madrid, o Tati. É o Johnny Cardoso, seleção americana, né? Ele não jogou ontem a final da Copa Ouro porque estava lesionado, mas é jogador titular da seleção norte-americana. O brasilo-americano, o Johnny Cardoso, se eu não me engano, ele foi revelado pelo Internacional, né? Exatamente. Base do Inter de Porto Alegre. Teve uma passagem muito boa pelo Betis nessa temporada. Foi o primeiro volante dessa campanha histórica do Betis que levou o time para a final da Conference. E o Atlético de Madrid está há muitos anos, é um pedido do Simeone para contratar um primeiro volante, e o Johnny Cardoso foi o escolhido. O negócio vai ser fechado na casa dos 30 milhões de euros e nos próximos dias deve ser anunciado já mais um reforço para o Atlético de Madrid, que já se reforçou com o Baena, um jogador de seleção espanhola, um meio-campista bastante ofensivo, e é um time que ainda vai precisar de muitos reforços, porque saiu muito machucado no final da temporada. Então, o Johnny Cardoso chegando para ser o volante desse Atlético de Madrid, ele que tem características parecidas com a que o Thiago, português, que jogou no Atlético de Madrid lá atrás, tinha, que foi um 5 que o Simeone conseguiu construir em cima das características dele e o seu estilo de jogo no Atlético. Então recupera na figura do Johnny Cardoso esse volante não tão controlador do tempo, mas um grande controlador de espaços, né? O Johnny Cardoso. E aí a chegada de um volante pode significar a saída de Rodrigo de Paul do Atlético de Madrid? Porque hoje aqui no Brasil começou a pipocar uma informação de que o Flamengo estaria monitorando e, quem sabe, pensando em contratar o jogador argentino do Atlético de Madrid, que já estava também se aproximando de uma negociação com o Inter Miami, o time do Messi e seus capangas, Tati. Sim, o Rodrigo de Paul é um jogador muito irregular. E dentro do Atlético de Madrid ele teve momentos muito importantes e momentos muito desaparecidos. Essa irregularidade faz com que, em determinados momentos, ele entre em rumores sendo vinculado a outros clubes, né? Me chamou a atenção esse rumor do Flamengo, porque aqui em Madrid se dá mais certo essa aproximação do Inter Miami, de tentar ver se consegue a contratação do Rodrigo de Paul, que tem contrato com o Atlético de Madrid até metade de 2026, mas por ser um jogador muito irregular, dependendo do que o clube vai oferecer, porque vai ter que pagar alguma coisa ao Atlético, acho que não é algo impossível de se pensar. E o Atlético é um time que está se refazendo, que está contratando muito, e o Rodrigo de Paul, por essa irregularidade, talvez possa ser uma das peças que saia do Atlético de Madrid. Agora, por aqui se vincula mais, Otávio, ao Inter Miami. Mas vai saber, né? No momento não dá para descartar nada de clubes perguntando sobre ele. Perfeito, né? Até porque essa informação, eu pelo menos, ainda não vi nenhuma fonte muito segura aqui no Brasil sobre Tá com quantos Depou anos, Tati? do Flamengo. Acho que 31, né? Eu ia dizer, ele já passou dos 30. É um jogador Seria uma que já baita passou dos 30. contratação para o Flamengo, hein? Nossa, Seria enorme. Isso que é um jogadoraço, pô. Então, ele é muito bom jogador, mas não em todos os contextos. Então, Não, mas eu teria digo, que pensando ser... em futebol brasileiro, pensando que ele é Não, titular da seleção argentina, pensando, né, numa necessidade, eventualmente, jogar do lado do assim, Jorginho. assim, o Flamengo perdeu o Gerson, né? O Rodrigo de Paul tem algumas características que são parecidas. É um cara que chuta muito bem de fora da área, que te ocupa muito espaço dentro do campo, mas ele precisa sempre estar jogando num contexto de que ele tem a gente para segurar atrás dele, né? Volantes, principalmente. No Atlético ele tinha esse jogador em determinados momentos, mas não sempre. E dependendo do contexto, eu acho que pode ser uma muito boa contratação, mas tem que ver exatamente como é que seria essa contratação, né? Porque é um cara de mais de 30 anos
que o Atlético vai pedir dinheiro por ele, assim, não é uma contratação que vá a custo baixo. E o Flamengo não tem Messi, né? Isso é um problema É. se o Flamengo quiser contar com o Rodrigo De Paul, porque por onde o Messi estalar os dedos, o De Paul vai priorizar. Exatamente. Certamente ele tá bastante seduzido por essa possibilidade de atuar ao lado do Messi, de quem ele foi, ao lado, campeão mundial em 2022 da Copa do Mundo, Se o né? Messi ficar no Inter Miami também, tem um papo que ele pode Pois sair, é. né? É disso que a gente fala agora. O Ó, Messi pode estar indo para o mundo árabe. Obrigado pelo levantamento, viu, Fred? Já chego pá, cortando por aqui, porque é o seguinte: a diretoria do Al-Ahly, o Al-Ahly da Arábia Saudita, de Jeddah, Esse é o do Benzema, né? O time do Benzema. não, o do não, Benzema, o Al é o Ittihad, Ah, tá. Eles disseram o seguinte: eles O vão Al é fazer do Firmino. Ah, o do Firmino. Tá. isso, perfeito. O que for preciso para assegurar um acerto com o craque argentino. Aí vocês já podem imaginar o que pode estar dentro do o que for preciso, né? O Messi, ele já pode assinar um pré-contrato. Então, os olhos do mundo estão de olho em Messi possivelmente indo para a Arábia Saudita, já que tem toda essa campanha, né, dos times que pertencem ao governo saudita e tudo mais, de aumentar o futebol lá e ter esse duelo Cristiano Ronaldo versus Messi, já que o Cristiano Ronaldo renovou, a chance agora é de levar o Messi por lá. Agora, O Joãozinho lembra aqui só que o Al-Ahly tem também o Galeno e o Mahrez, né? É um time que tem algumas das estrelas. não, agora eu fico pensando nos amigos do Messi que foram para o Inter Miami. Olha, pode vir. E depois ele vai embora. Isso aí é uma coisa de amigo, né? O Fred faria isso comigo, por exemplo. Ah, vem aí que eu vou estar aí. E aí, ó, zarpa. Você Certeza. desembarca lá e o cara vai embora. Eu Porque sou o Rodrigo De Paul pro Fred Caldeira. Só que e- ele pode ser o Messi. é porque, Exatamente. assim, às vezes, né, você pode querer chamar o cara, aí você vai porque você vai ter certeza de onde o cara vai estar para você ficar longe. De Exatamente. repente, essa relação Messi e depois, não sei. Vem aí. Agora, Otávio, me chama a atenção. Fazer o que precisar para contratar o Messi, no caso, seriam muitos caminhões de dinheiro, né? Porque assim, o Uhum. Messi tá jogando no Inter Miami com o Luis Suárez, que é o melhor amigo dele, com o Busquets, com o Jordi Alba, com essa possibilidade de ir o Rodrigo De Paul, né? Mascherano. Morando em Miami, numa vida dentro de um país que ele é o Messi, mas ele pode ter uma vida relativamente tranquila. Será que ele trocaria tudo isso para ir para a Arábia Saudita por muitos caminhões de dinheiro? Eu fico nessa dúvida, assim. E faltando um ano para a Copa, né? Tem isso Uhum. também. Faltando. Porque assim, eu olhando todos os cenários, que é o Messi continuar no Inter Miami, o Messi terminar a carreira ou o Messi ir para a Arábia, eu gostaria mais que ele fosse para a Arábia para ver de novo o Messi Cristiano Ronaldo. Pelo menos era um jogo que eu ia parar para assistir do Campeonato Árabe, pelo menos uma vez. Agora, não é negócio para o Messi, pensando nesse contexto de Copa do Mundo e também o que a Tati falou. Assim, no Inter Miami, ele está lá com os amigos dele, num clube que ele não tem. Como é que eu posso falar? Talvez a necessidade esportiva de títulos, né? A gente não sabe se o Inter Miami tem a exigência, por exemplo, do que outros clubes teriam. E nesse Uhum. momento da carreira me parece fazer mais sentido. Agora, se os caras tirarem os escorpiões do bolso, aí não sei. Competitivamente, talvez faça mais sentido, né? Porque a Liga Saudita dá mais sinais de que vai competir em alto nível do que a MLS hoje. Tem. Mas tem toda essa situação da qualidade de vida que a Tati trouxe. E acho que até do convencimento da própria família dele, né? Ele vai ter que chegar pra Antonella, pros filhos, e falar: ó, a gente vai lá pra Jeddah, hein? Situação diferente aí da nossa vida. Os moleques estão lá do lado da Disney e vão ter que ir pro mundo árabe. Não é fácil, né? Seria um bom banco para descansar o John Arias. É, Ele bom, pode escolher essa, vir pra um dos 4 essa, melhores times do mundo.
essa reta final, que inclusive tem uma imagem do Fred Caldeira comentando o Mundial em 1960, que está viralizando aí nas redes sociais, Uhum. com uma cortina. Pô, muito bom, cara. Quem fez isso aí é brilhante, é gênio. Eu tinha que ter Gênio. postado vídeo preto e branco para facilitar a vida do post. Estaria Vai mais ser bem difícil. ambientado, né? Aí, ó, o Glauber lembra, se precisar, não é o Al Hilal, é o Al Ahly, né? Leva o Alba, o Soares e o Busquets também. O que for preciso, acho que isso se enquadra também. Também. De repente, leva a patota toda pra lá, viu? Leva a Disney também, leva É, Miami também, leva, entendeu? Daqui a pouco o que for preciso é transformar lugar em é. Miami, não sei. Isso me fez lembrar uma entrevista que eu vi, alguém recuperando nas redes sociais esses dias, do Silvio Berlusconi, acho que em 2007, onde o futebol italiano ainda era uma boa potência, né? Eu digo a Liga Italiana, a Série A. E aí ele avisa, ele fala, ó, os árabes estão vindo aí com muito dinheiro e os caras não têm dinheiro só para contratar jogadores e montar futebol lá não. Os caras estão construindo cidades gigantescas e tal. Então esse lance de construir a Disney, para eles, ó, é assim, entendeu? Então faz parte desse processo que é um processo mesmo de a gente fala tanto de sports washing, que é uma parada mais profunda para se entrar, mas é um processo de transformação mesmo do país, de toda a região, de como o mundo vai encarar isso, enfim. É algo que tá só começando, tá? Tá só começando. Ainda vem muito mais por Tem aí. Copa 2034, Exato. 2024 é garantido. outra. Não me surpreenderia se eles conseguissem levar não só o Messi, mas jogadores que estão, por exemplo, no auge, né? Que eles já estão dando sinais de que vão conseguir fazer. Vou querer falar já já de Mundial, só para a gente fechar aqui as especulações e mercado da bola. João Félix no Benfica, ou Arthur Quesada? Que história é essa, hein? Vou te falar que o João Félix é um daqueles grandes jogadores que podem ser apontados como um flop, né? Foi Golden Boy lá em 2019. O Atlético comprou ele por mais de 130 milhões de euros. O Chelsea pagou mais de 50 milhões de euros. E ele não joga, né? É, sim, eu não gosto nunca de falar a palavra flop, porque ainda mais para um cara que tem 25 anos, né? É. Que daqui a pouco o cara. Mas é uma palavra que se usa, não estou falando de você, assim, e Uhum. aqui em Portugal se usa muito. Porque daqui a pouco o cara com 28, 30 anos, sei lá, ganha uma Champions e não foi flop, né? Ganhou uma Champions, foi protagonista. Foi flop, talvez, para aquilo que a gente esperava Para dentro do Atlético. expectativa, né? Sim, dentro do Atlético de Madrid, sim. Acho que o torcedor do Atlético tem toda a razão, até pela grana que foi paga nele. O que E do aconteceu foi o Chelsea também, né? seguinte: do Tá fora do Chelsea, Mundial. É. do Chelsea também, mas o Chelsea pagou sabendo, né? Assim, Ah, sim, não, não. O Chelsea é o maior bobão dessa história. O Atlético, pelo menos, tinha esperança. O Chelsea já tinha visto que tinha dado errado e falou: não, é, não, não, eu vou pagar. pagou sabendo, então assim, foi consciente, foi uma aposta. No caso do Atlético foi assim, pegar todo o dinheiro do Griezmann e toma para o Benfica para levar o jogador, enfim. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no sábado tivemos o funeral do Diogo e do André, e depois do funeral o João foi almoçar com a família num restaurante famoso aqui na Foz do Porto e tal, e a CMTV, uma televisão conhecida até por isso, perseguiu o João e foi até o restaurante para tentar arrancar uma palavrinha dele. E ele falou com a CMTV e disse o seguinte: que ele estava mais inclinado nesse momento da carreira para voltar para o Benfica. As coisas não estavam correndo bem e ele gostaria de voltar para o Benfica. Até porque o Bruno Lage está lá, que foi o treinador que o revelou, né? O melhor momento Uhum. da carreira do João foi com o Bruno lá em 2019, quando ele é campeão português, quando ele vence a premiação individual e tal. E aí, cara, agora o Benfica tem que se mexer e está se mexendo. O problema é que a operação não é simples. O Benfica não pode pagar ao Chelsea uma compensação financeira na casa aí dos 50 milhões de euros, que foi o que o Chelsea pagou por ele, né, Fred? Acho que foi mais ou menos nessa balada aí. E o João tem um contrato com um salário muito alto, diluído nesses contratos que o Chelsea fez por muito tempo. Então, é preciso amarrar muito bem, muito provavelmente um empréstimo com possibilidade ou obrigatoriedade de compra,
mas certamente o Chelsea vai ter que abrir mão de grana, o João vai ter que abrir mão de grana, porque não se enquadra nem o salário, nem os valores. Agora, é desejo do Benfica, é desejo do jogador e uma opinião pessoal minha. Cara, é o melhor que o João pode fazer. Tentar recuperar um pouco daquilo que ele já foi e que ele já mostrou para o mundo dentro do clube que o formou, numa liga mais acessível do que a liga inglesa, e tentar ver se volta a ser, talvez, ou parte daquela expectativa que se criou em volta dele. O contrato dele com o Chelsea vai até 2031. Então tem um contrato muito longo ainda com o Chelsea. Chelsea que emprestou ele na última temporada para o Milan. Pode ser aí um negócio, né? O empréstimo dele para o Benfica, de repente, para ele voltar às origens.